Boa tarde a todos, né? Primeiro, gostaria de agradecer a presença aqui desses três palestrantes, né? Que eu acho que tem muito a ensinar para a gente, né? Porque eu brinquei com eles até que eu estou de gaiata aqui nessa mesa. Quem tem experiência, quem vai falar mesmo o que interessa são esses três. E aí eu queria combinar da gente fazer um bate-papo mesmo, né? Uma coisa assim que eu acho que flui melhor. E vou começar com uma pergunta que parece meio óbvia, mas nesse contexto que a gente está atualmente, né, o óbvio não é tão óbvio assim. E eu queria que vocês começassem falando um pouco sobre como, né, esse contexto de polarização que está instalado na nossa sociedade desde o final do ano passado, principalmente, tem interferido na rotina de vocês, né, na escola, seja dentro da sala de aula ou na direção. Queria que cada um trouxesse um pouquinho da sua experiência e falasse um pouco sobre como essas manifestações externas, né, têm afetado aí o trabalho de vocês, seja manifestações mais organizadas, como Escola Sem Partido, ou mesmo a interferência de pais, né, no questionamento de pautas que vocês adotam em sala de aula. Queria começar com essa. Quem se habilita a ser primeiro aí? Bom, boa tarde a todos. Eu falo do lugar da gestão da escola privada, né? É uma dimensão peculiar da educação, né, que, dentro do contexto brasileiro, vive todas as especificidades desse momento que a gente está vivendo, né? E, no nosso caso, eu acho que o que tem definido o caminho e a forma como temos conduzido esse momento de conflito é, primeiro, entender que conflito é algo que faz parte, né? Então, a ausência de conflito é que não faz parte. Então, a sociedade ela traz toda essa polarização, e o que é que segura, ou o que é que sustenta o trabalho, no nosso caso, e com muita reflexão, é o próprio projeto pedagógico. Então, é o projeto político-pedagógico que diz, olha, o que a gente quer, que tipo de pessoa a gente quer formar, comprometida com o quê, e é esta referência que tem regulado as nossas discussões. Então, rapidamente, no auge daquela discussão, surgiu uma pergunta para mim. Nós estamos trabalhando a ditadura. E agora? Falei, continuemos a trabalhar a ditadura. Ela faz parte da nossa história, ela ocorreu. Agora, posso ampliar a discussão sobre ditadura e trabalhar a ditadura de esquerda? Porque a questão não é direito ou esquerda, é sim o cerceamento da liberdade das pessoas. Então, vamos aprofundar. Então, eu acho que o posicionamento, a clareza do projeto político-pedagógico, ele define também as relações com as famílias, as relações entre as crianças e como o conflito é trabalhado. No nosso caso, a gente acredita na diversidade, a diversidade é uma matriz, né? A vida é diversa, o trabalho é diverso, e a gente tem que ter esse acolhimento, essa diversidade, o respeito a isso tudo. Esse é o exercício diário, né? Que você tem o conflito como contexto e o conflito como experiência. Conflito como contexto, você traz os conflitos como conteúdo. E o conflito como experiência é tudo que você vive o dia a dia na escola, né? Então, eu acho que é nessa linha que a gente tem trabalhado. Boa tarde, eu sou Luana Tolentino. E aí, eu acho importante falar de onde eu venho. Entre 2008 e até março desse ano, eu trabalhei em escolas públicas periféricas da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu sou de Minas. E sempre, a minha trajetória toda como professora da educação básica, foi sempre em regiões de alta vulnerabilidade social, né? Áreas marcadas por muita pobreza e violência. E, nessa experiência de polarização, né, quer dizer, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse termo, né? Eu não sei bem se é polarização mesmo. Eu vejo mais como uma tentativa de avanço de um discurso contrário à democracia. Eu acho que é importante a gente
dar o nome que as coisas realmente têm. E aí, na manhã de hoje, ficou muito claro para mim, na mesa, né, com os deputados, e isso me entristeceu muito, que esse discurso de escola sem partido, né, de tentativa de silenciamento de professor, da diversidade na escola, que a função da escola é essa, é promover a cidadania, a diversidade, a pluralidade, é incluir, é respeitar as diferenças, é ouvir, é dialogar. Me entristeceu muito pensar que esse discurso é disseminado por pessoas que jamais pisaram numa escola pública, que sequer sabem como funciona uma escola pública. São pessoas que não sabem, que não têm ideia que os estudantes estão completamente abertos ao novo, à novidade, ao discurso, à grandeza do mundo. Então, na minha experiência, é justamente isso que eu tentei levar para os meus alunos, sempre levar política, levar as questões de gênero, levar as questões raciais, pensar direitos humanos. E sempre foi uma tentativa pautada no diálogo. E sempre foram experiências muito exitosas. Eu nunca tive problema com o pai. Em alguns momentos, eu tive problemas com os pares, com a direção, de questionar se aquilo né, que eu estava propondo, eu estava ensinando algo, e aí eu sempre recorri à legislação educacional que me autorizava, que me autoriza a propor aqueles projetos. Eu sempre recorri a dados, a pesquisas. Eu nunca parti do achismo. E como eu vi isso hoje, aqui nessa manhã, que é um discurso que não tem qualquer fundamento teórico, científico. É um discurso pautado, sobretudo, na ignorância. Então, a minha posição sempre foi de acreditar, né, no direito a essa educação plural que respeita, que é um direito que está na Constituição. Então, eu acho que é necessário, de fato, eu acho que agora, mais do que nunca, o enfrentamento e o entendimento do papel da educação. Porque, quando se tem o entendimento, eu acho que é muito mais fácil de enfrentar essas dificuldades todas. E, desde março, né, eu deixei a educação básica e fui para o ensino superior. Né? Atualmente, eu sou professora da Universidade Federal de Ouro Preto. E que eu tenho percebido é que, embora a escola sem partido já tenha sido declarado inconstitucional pelo STF, e aí, recentemente, eu vi, acho que tem umas semanas, que o autor, né, da escola sem partido, eles abriram mão, como se estivesse fechado, acabou o projeto. Mas acho que o problema maior é que o mal está feito. O discurso colou. Essa ideia de que tem que cercear, silenciar professor, isso colou. Essa ideia de que Paulo Freire não presta, isso colou. Então, a dificuldade é essa. E aí, no primeiro mês que eu estava na universidade, e tive um problema lá na conta bancária, na conta salário, e eu fui procurar a gerente do banco, eu falei o quanto eu estava feliz de estar trabalhando naquela universidade. E ela falou, toma bastante cuidado com o que você fala, porque nós estamos assim o tempo todo sendo vigiados. Né? Tem colegas que estão abrindo mão de determinados temas, porque a gente tem visto, né? O professor está dando uma aula e aí, de repente, a aula dele está na rede social e a vida dele vira um inferno. Então, é isso. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Eu acabei de falar com a diretora aqui. Nunca, nessa história desse país, professor, e aí eu falo como historiadora também, foi perseguido,
demonizado, desqualificado, como tem sido agora. Então, eu acho que todos nós temos responsabilidade em relação a isso. E aí eu até comentei com a Paula, eu tenho uma certa mágoa da imprensa. Eu gosto muito de contar essa história. Eu cresci, né, eu sou de uma família pobre, e, na minha casa, nós não tínhamos TV em cores, não tinha muro, não tinha aparelho de som, não tinha videocassete. Nós ficávamos meses sem água, sem luz. Mas minha casa sempre teve jornal. E aí, aos 16 anos, eu já trabalhava, eu peguei meu salário e assinei a Folha de São Paulo. Então, eu sou uma leitora de jornal. E eu acho que eu posso falar com clareza que, em vários momentos, a imprensa, os jornalistas, tiveram a oportunidade de nos auxiliar para que a gente não desbancasse desse abismo que nós estamos vivendo, e, por diversas vezes, a imprensa não fez. Então, eu fico muito chateada, eu não sei se tem alguém aqui da Folha de São Paulo, quando eu abro a Folha de São Paulo e leio lá no meio de uma matéria o termo esquerdista, que a gente sabe que é um termo usado para desqualificar partidários da esquerda, militantes da esquerda. Então, até que ponto eu gostaria muito, né? Eu que sou professora, eu gostaria de deixar de para casa aqui, que vocês refletissem também. Até que ponto vocês, enquanto estudantes ou jornalistas, não contribuíram para esse cenário de subjugação, de detração, de perseguição que nós estamos vivendo nesse momento. Então, eu acho que eu posso falar que eu sou uma exceção, que eu sempre fui muito feliz, eu nunca tive problemas para trabalhar esses temas que a gente sabe, né, que tem gerado muito debate, muito discurso. Mas nós sabemos que, principalmente na rede privada, tem professores perdendo emprego em razão dessas questões. Então, é isso. Por hora, é isso. Boa tarde, então, a todos. Bom, eu sou o Wellington, né? E a minha história, pessoal, eu vou contar um pouquinho, justamente o que a colega acabou de relatar. Eu sou um professor que tenho 10 anos de experiência, 40 anos de idade, casado, uma filha de 3 anos, sou do interior do estado de Goiás e trabalhei pela última vez num colégio militar, aonde acho que o que me levou a chegar aqui hoje nesse congresso foi o que eu vivenciei nos últimos 3 meses. Trabalhei nessa escola militar, sendo a 3ª escola que eu trabalhei. Eu estou numa 4ª escola, estou numa outra escola, na cidade de São Luís, Montes Belos, uma cidade com 33 mil habitantes. Eu sou da cidade vizinha a essa cidade de Aurilândia, com 3.500 habitantes. Bom, falar, então, da escola em tempos de conflito, eu gostaria de começar explicando um pouquinho, né, da minha história, que eu vivenciei agora, mas depois, no exercício aqui do diálogo com os meus colegas, eu gostaria de voltar um pouquinho mais na história, para a gente tentar contextualizar por que a escola hoje está, né, em tempos de conflitos. Acredito que não é só a escola que está em tempos de conflito, não é? Eu acredito que a própria sociedade brasileira está em tempos de conflitos, que leva essa realidade para as escolas. Eu estou falando como um professor de experiência, de sala de chão mesmo, desculpa, de chão de sala de aula mesmo. Então, eu estava trabalhando num colégio que foi militarizado. É um processo que vem acontecendo desde 76 no estado de Goiás, desde a época da ditadura militar, que era com um viés para a polícia militar, para a academia, né, para formar os filhos, para formar pessoas que iam ingressar na polícia militar no estado de Goiás. E que, nos últimos anos, no governo do ex-governador Marconi Perillo, mudou totalmente esse projeto. Hoje, são mais de 50 escolas no estado de Goiás, são militarizadas,
e há projeto mais de 33 escolas para serem militarizadas. Então, eu fui trabalhar nessa escola que se tornou militarizada, né, se tornou militar, Américo Antunes, em São Luís Montes Belos, um projeto integral, uma escola que importou um projeto de Pernambuco, né, onde você tem todo um currículo, né, diferenciado, que a gente chama de currículo, né, não comum, currículo diferenciado, que tem disciplinas optativas, nós chamamos de eletivas. É integral esse projeto, das 7 às 17 horas. E quando eu cheguei nessa escola estadual, pública, né, com cerca de 160 alunos, só ensino médio, 6 turmas, 2 do primeiro, 2 do segundo, 2 do terceiro ano. A melhor escola da regional ou da subregional daquela região, com índice muito alto em aprovação no IDEB, né, no IDEGO, então, no SAEGO, então, um monte de outras coisas que avaliam a qualidade da instituição e dos alunos. Uma escola que tem toda uma dinâmica diferenciada. Essa escola foi objeto, né, de vontade municipal de ser militarizada. O prefeito da cidade, ele é major aposentado da PM, pastor também, e articulou junto aos políticos dessa cidade, com o governo do estado, para que essa escola fosse militarizada. Um processo ridículo, a gente pode conversar mais sobre isso, né? Um atraso, um retrocesso para quem pensa em educação de verdade, quem quer uma educação de verdade, séria e honesta. Mas os efeitos são devastadores. Então, ela foi militarizada, foi um voto vencido, me posicionei contrário, sou professor concursado, efetivo do Estado. E essa escola virou realidade o ano passado, dia 24 de março, ela foi instalada. Há 3 anos trabalhando lá, e a escola agora se militarizou. Então, de lá para cá, aconteceu várias coisas. Você teve a campanha polarizadíssima ano passado, para presidente da República. O diretor da escola é um capitão da PM. Por incrível que pareça, diz que é formado em História. E começou o processo de expurgos, né? O processo de caça às bruxas. Ele incorporou esse projeto, o projeto que ainda não deu certo, tomara que não dê certo, que é o projeto Escola Sem Partido, que nada mais é do que partidarizar o discurso, não é? Que o que eles defendem é justamente isso, partidarizar o discurso, falando que não aceita tal doutrina, mas coloquem a doutrina deles. Que a escola militar não existe uma coisa mais excludente do que a escola militar. É uma coisa gritante, você percebe na cobrança de taxas, você percebe isso quando eles não aceitam matrículas de alunos com, talvez, um índice, né, não tão proficiente assim, um índice somente básico, não aceitam a matrícula daquele aluno. Aluno com um problema disciplinar é expulso da escola, obviamente não dessa forma. O Ministério Público da cidade está investigando essas irregularidades antes mesmo do que aconteceu comigo. Bom, e o que aconteceu comigo? No dia 27 de fevereiro, numa quarta-feira, é comum que as escolas militares se reúnem, né, de manhã, por volta de 20 a 30 minutos, os alunos, profissionais, policiais, para cantar o hino nacional. E logo após a execução do hino nacional, houve a leitura da carta que o MEC, e depois que vocês, jornalistas, cobraram tanto, ele voltou atrás e retirou, né, a obrigatoriedade de filmar os alunos e mandar para ele, e também a parte que continha o slogan de campanha do atual presidente. Mas o diretor
Isso aconteceu na segunda-feira. Terça-feira, houve o recuo do MEC. Mas o fato aconteceu na quarta-feira. O diretor foi no site e tirou a carta, imprimiu e leu depois, na íntegra, para os alunos todos e todos nós ali. E ele franqueou a palavra, ele deixou aberto a palavra para qualquer um profissional se manifestasse. E eu fui um dos que manifestei contrário à leitura do slogan e também da filmagem sem autorização dos pais. Isso foi suficiente para ele entrar no meio dos alunos, na quadra, 278 alunos, todos os profissionais ali, mais 19 professores, uns 15 policiais e funcionários, nós éramos mais de 300 pessoas. Que a escola agora era militar e que ele não ia aceitar esquerdista, comunista ou socialista naquela escola e que a bandeira do Brasil jamais seria vermelha. Desse jeitinho. Capitão, diretor da escola. Em menos isso, terminou ali, não tive a oportunidade de falar mais. Eles são muito democratas, né? E eu voltei para a sala de aula, e ele também, para a direção. Em menos de 50 minutos, ele estava com um dossiê preparado, levou na coordenação regional de educação e pedindo a minha imediata remoção do colégio, falando que eu desrespeitei ele e eu fui acusado de insubordinação grave. Ele articulou, antes desse acontecimento, 2 reclamações que eu tive acesso de pais, a respeito da minha metodologia de trabalhar. Sou um professor de humanas, sou professor formado em geografia pela UEG, Universidade Estadual de Goiás, e sempre trabalhei no ensino médio com ciências humanas, que no ensino médio é história, geografia, filosofia e sociologia. Agora, vocês me perguntam como um professor de geografia trabalha. Isso é um problema estrutural da educação pública brasileira, né? Não deveria nunca, mas tinha que ter um profissional de cada área trabalhando. Mas isso é um sonho. A gente podia debater isso aqui, que eu queria até voltar um tempo atrás, no processo de como que eu entendo que isso aconteceu e chegou até hoje em dia. Mas isso a gente fica para o outro bloco. Bom, então, para resumir, eu fui acusado de doutrinar os alunos por esse diretor ao comunismo e ao ateísmo, porque eu não professo nenhum credo, eu não sigo nenhuma religião. Essas 2 coisas, desrespeitando a Constituição, desrespeitando a liberdade de cátedra e, inclusive, desrespeitando o direito do aluno a ter acesso a conhecimento científico, não conhecimento comum, não conhecimento tradicional, moral da família, que é uma instituição social, que é onde o primeiro contato que o indivíduo, nós, sujeito, temos, que é a família. A escola é papel de fazer escolarização. Eu não sou um professor conteudista. Nunca concordei que a escola é somente para preparação de alunos ingressar nas escolas superiores, nas universidades, através do Enem, ou vestibular, ou então concurso público. Sempre contextualizei os conteúdos, sempre trabalhei os eixos temáticos, diretamente do currículo referência do Estado de Goiás, da SEDUCE, mas isso não foi interpretado dessa maneira pelo diretor. E o pior, fui afastado por 60 dias, cumpri horário na Coordenação Regional de Educação, fiquei ali ajudando uma colega a prestar contas de merenda, fiquei fora de sala de aula por 60 dias. Quando terminou os 60 dias, eles tinham que me mandar para uma outra escola, e me deram a opção dessa escola que eu estou atualmente, que é a maior escola do município, Presidente Costa e Silva. Bom, então, depois a gente continua, né? Porque eu vou estender um pouco. Essa história minha tem muita coisa para contar, cabulosa. Né,
Falando um pouco do que se espera, né, da escola enquanto seu papel social, né, e, ao mesmo tempo, como colocar em prática isso nesse contexto em que os professores estão sendo filmados, né, sendo ameaçados, colocando seus empregos em risco e tal. Queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês têm feito para pautar questões que, atualmente, acabaram entrando no senso comum, né, e sendo propagadas por algumas vertentes políticas como pautas de esquerda, mas que a gente sabe que, na verdade, são pautas que a escola pública deve tratar, né, a questão das minorias, dos direitos humanos, né, a questão de gênero, que agora é uma pauta primordial, né, importante a ser tratada na escola pública, mas que atualmente tem sido taxada como questão de esquerda. Como é que vocês têm feito para trabalhar com isso e se resguardar ao mesmo tempo, né, de trabalhar esses temas em sala de aula? E também queria pedir também para a Esther falar um pouco sobre como que ela tem observado essa questão aqui, né? Você falou também sobre a questão do projeto pedagógico e tal. Eu queria que vocês dessem uma pincelada nisso. Bom, eu volto para o projeto, né, porque ele é que dá sentido a uma série de coisas que a gente faz. Então, a primeira delas a gente faz parte de uma rede maior, o PE-Unesco, né, Programa das Escolas Associadas da Unesco, em que há uma pauta muito voltada ao desenvolvimento sustentável, aos direitos humanos, e a ideia é que essas escolas públicas e privadas se conectem em torno dessas pautas, né? O segundo aspecto é trazer estas questões para dentro da sala de aula e para as relações com a família. Então, vou dar um exemplo para vocês. No ano passado, no auge lá das discussões, das polarizações, nós temos uma atividade chamada Construindo Opiniões, em que nós sentamos com diferentes pontos de vista e os alunos podem refletir sobre diferentes pontos de vista e construir, né, constituir seu argumento, sua opinião. E o tema foi política, né? Então, no segundo semestre, trabalhamos nas duas unidades. A discussão sobre gênero, né, que é uma discussão complexa, difícil, muito por desconhecimento, acho que até mais desconhecimento do que qualquer coisa. Nós temos uma atividade mensal chamada Encontro com a Direção, em que, uma vez por mês, a gente senta com a família para pensar a educação. E um desses temas foi a discussão sobre gênero. Então, e qual é o princípio disso? A gente não fala de questões pessoais, porque vocês imaginem, se a gente acredita na diversidade, a diversidade de famílias que a gente reúne, e o segundo critério é o respeito às ideias. Não existem respostas prontas para essas questões tão complexas que a gente está vivendo. E, no dia a dia, a gente vai lidando com esses conflitos, que vão surgindo, sim, de demandas, né, das famílias, do trabalho, do aprofundamento das questões, mas não pode ser uma pauta superficial. A gente tem que, aí sim, se conectar, né, a partir do quê? Como a gente sair do ponto de vista individualista para uma formação de um cidadão que, à luz das diferentes ciências, que vá se alimentando das suas reflexões com seus professores, né, com seus pares, ele possa ter uma vivência cidadã que possa contribuir para algo melhor do que a gente vive hoje e que realmente seja otimista, né? Então, é nessa direção que a gente tem trabalhado. Eu vou, né, falar da minha experiência na educação básica, que é a mais longa, né? É recente essa história de eu estar dando aula na universidade. E nas regiões em que eu trabalhei, eu acho que desses temas todos, né, que têm sido motivo de disputas, de debates, de embates, os temas que havia uma dificuldade maior eram a questão das religiões de matriz africana, em razão de serem religiões, de serem regiões, as escolas ficavam em regiões com um número muito grande de famílias que frequentavam
religiões neopentecostais, a questão dos direitos humanos. E eu acho que hoje é um dia para mim externar toda a minha mágoa com a imprensa, com os jornalistas, porque é um discurso que é pautado, né, que chega na sala de aula com a ideia de que direitos humanos são para proteger bandidos. E a questão da homossexualidade, que eram temas mais difíceis. E eu sempre achei que era necessário levar essas questões para a sala de aula, em respeito a esses grupos e pela necessidade de desconstruir estereótipos em relação a esses temas. E aí a minha atitude sempre foi ser uma mediadora, né? Sempre pensar assim, o que vocês acham da gente ter uma aula sobre direitos humanos? Aí isso, por si só, já tira a ideia de que eu estou impondo algo, né? É trazer os alunos para o centro do debate, permitir que eles atuassem mesmo também como educadores, porque são também, né? Na sala de aula, não é só o professor que é educador. E a mesma coisa em relação às questões de gênero, sexualidade. Então, talvez, em razão disso, talvez pelo fato, eu acho que a minha sala de aula sempre ter sido uma sala horizontalizada, eu acho que eu pude ser muito feliz, né, nessa minha experiência, nesse processo de discutir. Então, como eu falei no início, eu nunca tive questão de aluno se opor a falar isso, ou pai ir lá na escola questionar. E tem uma história de uma aluna que eu fiquei muito feliz, que eu peguei os temas e falei, olha, vou sortear quem vai ficar com tal tema. E aí um grupo de meninas, que era justamente de uma religião mais ortodoxa, ficou com a questão da homofobia. E eu falei, ai, meu Deus do céu, estou perdida. Aí, no dia da apresentação, a primeira coisa que ela falou olha, professora, nós não concordamos com esse modo de vida, mas nós já aprendemos que nós devemos respeitar as pessoas, independente quem elas amam, com quem elas vivem. Então, isso por si só, para mim, o trabalho já estava assim. Essa fala já foi suficiente para que esse grupo ganhasse 10 no trabalho. Então, sempre foi isso, assim, essa questão do diálogo, de respeitar, principalmente, o fato dos meus alunos chegarem na escola com pensamentos, com formulações a respeito desses temas. Então, eu sempre tive o trabalho de ouvir, ainda que eu não concordasse com nada do que eles estavam falando, e tentar criar mecanismos, subsídios, para que eles pudessem destituir de uma série de preconceitos que eles carregam ou carregavam. E eu acho que é até natural, né, dado a força que esses discursos têm, que, em algum momento, esses estudantes, as pessoas, fiquem contaminadas por esses absurdos. E aí eu acho que o papel de nós, professores, é justamente educar para a diversidade, para a inclusão, para o respeito, para a tolerância. Então, na minha caminhada como professora de educação básica, sempre foi isso que eu tentei fazer. Bom, nessa ótica, né, concordo com a colega, eu gostaria de voltar um pouquinho, que eu entendo que essa dificuldade que a gente encontra de trabalhar temas extremamente caros para a sociedade, e isso você vê nos conteúdos de filosofia, né, onde no primeiro bimestre do terceiro ano, pelo menos em Goiás é assim, você tem bioética, você tem discussões de eutanásia, aborto,
pena de morte. Então, veja bem o tanto que isso é complexo e delicado, trabalhar esses conteúdos com adolescentes, né, de 15 a 17 anos. Ainda mais se for numa comunidade, como é o caso da onde eu trabalho, uma comunidade de São Luís de Montes Belos, Montebelense, que, assim, desculpa o termo que a gente vai usar, mas existe um alto índice de sentimento individualista e egoísta na sociedade. Bom, Max Weber explicou muito melhor do que qualquer um outro sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Então, um professor que trabalha sociologia, filosofia, história e geografia não tem como não permear por esses teóricos e acaba sendo mal compreendido, inclusive por filhos de pastores, que é o caso da cidade onde eu trabalho, muito fundamentalistas. Então, assim, a escola em tempos de conflito, eu acho que ela não começou agora. Na minha visão, bem pífia, bem pequena, bem tímida mesmo da educação, sou um professor muito simples, estou aqui muito mais para aprender com vocês. Eu acho que isso tudo começou na Revolução Industrial. A educação pública não foi pensada para mudar a sociedade. Ela foi pensada para amarrar a sociedade, para colocar um cabresto na sociedade. Bom, vocês acham que a elite que comanda o mundo, que também comanda o país, o nosso país, que é a galinha dos ovos de ouro do mundo, 20% dos recursos estão aqui, é o país mais rico do mundo. Vocês acham que as potências iam deixar esse país desenvolver? Se o desenvolvimento se dá através da educação, da ciência e tecnologia? Óbvio que não. Então, esse processo começa na Revolução Industrial, que preparam os filhos dos operários fabril para, quando chegarem em idade produtiva, não perder tanto tempo assim como seus pais perderam. E de lá para cá houve todo esse processo, a gente vai pular várias etapas até chegar nesse estágio. A educação pública no Brasil ela nunca foi de qualidade. Hoje, o que se discutiu aqui, tudo, questão de gestão, questão de verba, futurice, não sei o que lá mais. Bom, especialmente, acho que conversa jogada fora, porque, na verdade, o que deveria ser feito não se faz. Todo mundo aqui sabe que tem que se fazer. 10% do PIB não dá para arrumar a educação do jeito que ela está. Precisa de 20%. Em ciência e tecnologia, de uns 5 a 10. Agora, de onde vai tirar isso? Olha, fala para a elite pagar os impostos que ela sonega, 700 bilhões de reais por ano, com corrupção dá 1 trilhão de reais. Pare de pagar uma dívida que nem sabe quando contraiu e quem é que contraiu essa dívida. Se foi com a família real em 1808 para cá, aí você tem Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, ditadura militar, gastando horrores. Pare de pagar 50% para banqueiro, para instituição financeira. Pare de ficar medindo qualidade de educação com a OCDE, não sei o que lá mais, preparando todo mundo para o mercado de trabalho. Qual é o objetivo da sociedade brasileira? Na minha visão, existem 5 tipos de sociedade: a reacionária, a conservadora, a progressista, a reformista e a revolucionária. Só existem 2 visões de mundo. Não tem jeito de você ficar em cima do muro, não. Eu, como ateu, sempre lembro uma passagem do livro Apocalipse, que eu gosto muito de falar isso para todo mundo, aprendi com Mauro Sérgio Cortella. Deus vomitará os mornos. Então, saia de cima do muro, tenha lado. O lado, né, da igualdade, da justiça. Bom, somos todos irmãos, não somos? Não era para ter essa questão toda, olha, se investe nisso, investe naquilo, essas são prioridades. Teve aqui o secretário executivo aqui do Ministério da Educação mais cedo. São discursos, está dentro de uma caixinha. Ninguém quer realmente aplicar recurso na educação, porque sabe que a arma de uma nação é a educação, é o conhecimento. Não vai colocar esses caras lá para nos governar mais. Aí fica falando que esse discurso é discurso de esquerda, discurso de direita, e tanto espectros políticos que eles inventam, de centro, centro-esquerda, esquerda, extrema-esquerda, e direita, assim, e por aí vai. Então, eu, como um professor bem do ensino básico, mesmo de uma cidade, né, que nem vocês conhecem no mapa,
eu entendo que esses conflitos que nós estamos enfrentando hoje, como educação domiciliar, projeto Escola Sem Partido, escola EAD, né, a distância, e tudo isso é para destruir justamente esse Estado-nação. Isso não é para dar certo. Pega a elite brasileira e faz eles patrocinar, coloca dinheiro, recurso, efetivamente, na educação. Agora, município tomar conta de educação não dá conta, Estado tomar conta de educação não dá conta, não tem isso. Na minha concepção, é a federalização da educação que resolve. O resto é discurso falacioso. Tem muitas instituições mentindo. E trabalhar esses temas, você fica sendo um doutrinador. Você leva, como eu comecei, né? Descriminalização do aborto, legalização da maconha, pena de morte, não, porte de armas, não. Numa sociedade extremamente polarizada, e aí a colega está certa, que a imprensa fomentou um pouco isso, né? Destilou ódio um tempo atrás, e aí nós chegamos no que temos hoje, né? Você não pode discutir, por exemplo, em sociologia, quarto bimestre, você tem lá sexo, gênero e sexualidade para trabalhar. Como é que você trabalha com um público extremamente conservador e fundamentalista, isso? O pai, no outro dia, está na direção, reclamando, aquele professor de filosofia está doutrinando o meu aluno, o meu filho. Essa mãe que me acusou de doutrinar o filho dela, por exemplo, ele era um dos alunos que mais gostava da minha aula, evangélico. Chegava na mãe e questionava algumas coisas que ela fazia. Quando ela falou assim, onde é que você está aprendendo isso? O professor fala sobre essas questões. E eu gosto de usar muito uma palavrinha, que é a hipocrisia. A hipocrisia reina solta em todo lugar. Então, assim, os discursos é tudo hipócrita, tudo falacioso. O que existe em curso, na minha opinião, é o egoísmo, é a individualidade. É uma educação voltada para a cultura do ter, em vez do ser. Então, na minha concepção, a educação não é isso. Nós temos que formar a pessoa na sua totalidade. O sujeito tem que ser crítico, pensante, analisar que existe outros mundos, outras visões de mundo, não só baseado, como aquela deputada do PSL falou que só na cultura ocidental. Mas o mundo não é só a cultura ocidental, judaico-cristã. Nós temos a diversidade cultural, o mundo é um mosaico de culturas. Então, não pode-se priorizar um raciocínio, uma questão de moral vinda de uma cultura. Nós temos que conhecer o conhecimento que foi produzido pela humanidade. E isso se dá através da educação de qualidade, gratuita, universal e para todos. Não seletiva, como é o caso das militares. Tem que ser pública, porque o ensino não pode ser comercializado, assim como a educação, serviço básico, isso é o Estado que tem que garantir, está na Constituição, direito de todos e dever do Estado. Não se pode comercializar uma coisa que é direito de todos. Bom, acho que é isso. Pessoal, quem quiser mandar pergunta aí pelo aplicativo, pode ficar à vontade, senão eu vou ficar perguntando só o que eu quiser aqui, para mim é maravilhoso. Aproveitando um pouco para falar, né, das mesas que passaram, né, hoje mais cedo, teve uma mesa, acredito que todos vocês tenham assistido, que foi dos parlamentares, né? E aí, uma questão que me chamou a atenção na mesa foi que, quando questionada sobre o projeto, né, de retirar Paulo Freire da posição de patrono, né, a deputada Caroline ela falou que se tratava de uma questão de pluralidade, porque não pode ser uma pessoa a ser patrono da educação brasileira, com uma visão e tal. E o próprio Escola Sem Partido também adota muito o discurso de que, na verdade, o que eles querem é que todas as ideologias estejam dentro da escola, né? E aí, pegando um pouco também o que a Esther falou sobre
o fato, né, que houve uma ditadura no Brasil, mas então vamos trabalhar as ditaduras de esquerda, de direita e tal, todas elas. E aí uma pergunta que me fica muito e que me inquieta também enquanto jornalista, já que também vocês estão aí jogando a bola aqui para mim, qual que é o limite, né, dessa pluralidade, né? Porque agora a gente está num momento de muito revisionismo histórico, né? Que visão, qual que é o limite para a gente trazer dentro da sala de aula? Por exemplo, recentemente a gente teve que fazer uma matéria no jornal explicando que nazismo não era uma ideologia de esquerda, dando exemplo sobre essa linha tênue, né, do que é plural e o que é um revisionismo. Como é que vocês trabalham isso dentro da escola? Como trazer, né, uma aula com diversas visões, mas, ao mesmo tempo, uma aula que se atente para esse tipo de coisa? Eu acho que é um desafio, né, atualmente aí na educação. Bom, a gente vive em um mundo em que há comunidades que dizem que a Terra é plana, né? Então, a gente tem que se pautar na ciência, né? Naquilo que é inerente da escola, que é o conhecimento escolar, e, obviamente, na sua evolução das ciências e da organização da escola, muitas coisas são revisitadas, né? Mas elas não deixam de existir. Então, ao contrário, né, desse olhar, ao invés da gente discutir se é ou não era um posicionamento de esquerda, a gente prefere trazer para as crianças do 6º ano, do 7º ano, uma discussão com, como se chama, Caio? Aquele senhor que viveu no campo de concentração, Andor, o senhor Andor Stein, para conversar um pouco com as crianças o que é a experiência, né, de viver num contexto como esse. Então, eu acho que algo que também não pode se perder da escola é o papel que ela tem com relação à construção e à disseminação do conhecimento, né, construído e em construção da humanidade, né? Até em tempos de competências socioemocionais e um monte de outros atributos que a escola tem que trazer para si, não acho que deva desprezá-los, mas a escola tem um grande compromisso com o conhecimento. E esse conhecimento, obviamente, no campo da história, por exemplo, ele tem várias histórias, né? Ele tem a história contada sob diferentes vieses, sob diferentes perspectivas. Você poder trazer essas questões, até pouco tempo atrás, a gente não discutia a história afro-indígena no currículo brasileiro. Hoje, há alguns anos, a gente já o faz, mas há coisas que não têm espaço, né? Você pode trazer como até algo que está acontecendo nesse universo, vamos discutir isso, mas não está em questão, né? Eu acho que aí tem todo um legado também de responsabilidade da escola, dessa formação cidadã que passa por isso, né? Passa por essa consistência. Não é qualquer coisa também que cabe dentro da escola. Eu acho que é muito difícil ficar discutindo, argumentando sobre o óbvio. Por que Paulo Freire é patrono de educação? Em razão da relevância do trabalho dele para a educação desse país e para o mundo. Paulo Freire está na lista dos autores mais lidos e estudados de vários lugares do mundo. Tem cátedra Paulo Freire em várias universidades do mundo. Então, não era uma coisa que a gente nem deveria estar discutindo. E aí eu acho que a gente precisa ir além e pensar o que está por detrás dessa perseguição a Paulo Freire, por que está por detrás dessa história de escola sem partido, de perseguir professor, filmar professor. Esses movimentos todos, eles acompanham uma tentativa incessante de desqualificar a educação pública
e aí caminhar na direção dos interesses neoliberais, que é entregar a educação pública para a iniciativa privada. A questão é justamente essa. Então, assim, me incomoda bastante ficar pensando, por que Paulo Freire é o patrono? Né? E o pior, como eu falei no início, quem se sente autorizado a falar de Paulo Freire nunca leu. Jogou no Google lá, achou uma frase dele e sai falando que foi isso que nós testemunhamos aqui. Então, é isso. Eu acho que a questão, nós temos que pensar o que está por detrás disso tudo. E aí pensar no quanto a educação pública nesse país, do nível básico ao ensino superior, está ameaçada. E quanto essa ameaça ela ajuda a cumprir o papel que tem sido a educação pública nesse país, que é manter as desigualdades. Eu falo isso sempre. O papel da escola pública nesse país tem sido oferecer mão de obra barata para o mercado de trabalho. Não é dessa instituição, professora, não é do Colégio Rio Branco que saem lavadores de carro, não é dessa instituição que saem empregadas domésticas, não é do Colégio Rio Branco que sai porteiro, faxineiro, encanador. E eu falo dessas profissões com todo o respeito, que são profissões que merecem o nosso respeito, que são profissões dignas, até mesmo porque, durante 6 anos da minha vida, eu fui empregada doméstica. Eu estou falando isso porque, hoje, mais do que nunca, tem que ficar muito claro para nós que essa discussão toda, essa mesa toda aqui, tudo isso que a gente está falando, o único objetivo é esse: aumentar o fosso que separa ricos e pobres nesse país. E a escola pública tem sido usada para esse fim. Então, eu acho que nós temos que ficar muito atentos a isso, porque quando a gente ouve, que a gente ouviu aqui de manhã, a gente percebe que não há justificativa, não há embasamento nenhum em relação a essas questões todas. E o único objetivo é a destruição da escola pública, com fins de entregá-la à iniciativa privada. Você tem, então, um projeto, seguramente, na tentativa de substituir uma visão plural, uma visão com a diversidade maior possível, né, das coisas que acontecem no mundo, né, contextualizar esses acontecimentos, explicar esses fatos históricos, né, pelas visões que existem, possível, das versões possíveis que tem daquele fato. O que existe é a tentativa de substituir uma visão geral, né? Digamos que eu não acredito que existe discurso neutro, não existe neutralidade nenhuma, não é? Isso nunca existiu. Agora, substituir a tentativa de se explicar o que aconteceu, das várias óticas, né? Na história, por uma narrativa única, não existe verdade absoluta. Então, esse projeto sem partido é colocar uma ideia e divulgar e disseminar uma ideia no sistema precário que já é a educação pública, que é justamente um instrumento desse Estado burguês para manter todo mundo alienado e manipulado e formar mão de obra para o mercado, porque se fragmentou o conhecimento,
Agora a gente vê, nos últimos anos, o conhecimento migrando das universidades para as empresas particulares. Então, esse discurso do projeto do Escola Sem Partido é justamente manter uma única visão, essa visão de que o neoliberalismo vai dar certo, que o que tem que ser é isso mesmo, nós temos que ser uma massa de consumidor, sem entender os seus direitos, para depois ninguém reclamar de uma reforma, né, trabalhista, uma terceirização que agora virou uma quarteirização, ou uma reforma previdenciária, ou qualquer outra reforma nesse Estado burguês, que a elite sempre deu concessão, como Florestan Fernandes falou, que essa Constituição que nós chamamos de cidadã, mesmo tendo mais coisas do que as outras, ainda assim é burguesa. Então, foi uma concessão que a elite deu em 88, e que, de certa forma, como a sociedade se organiza, reclama, manifesta, paralisa, né, os ultras ricos que nos comandam dá concessões. Então, nem isso é garantido, essa migalha que foi dada lá em 88 é garantido pelo atual governo, porque ele acha que aí tem muito direito, uma sociedade conservadora tem muito direito, não tem que retroceder, é um reacionário. Então, vem essas pessoas que apoiam esse discurso dele, praticamente neofascista, e aí o que diz? Não, nós estamos trabalhando somente um lado, tem que trabalhar os dois lados, a pluralidade. Mas o discurso deles é falacioso. Atacam Paulo Freire, e vão colocar quem no lugar? E a deputada nem soube falar. Mas o que acontece é isso, é a tentativa de fazer com que o aluno se enxergue como sujeito, né, que é capaz de fazer uma análise bem crítica da realidade que está cercando ele ali. Então, na verdade, o Escola Sem Partido, me parece que quer fazer aquilo que Platão falou em A Alegoria da Caverna. Todo mundo dentro de uma caverna na escuridão, que aí eles acham que estão vendo a realidade, vê somente a sombra, a alegoria de Platão, né, o mito da caverna. É isso que eles querem, que eles não querem que estudantes façam uma análise mais, né, digamos, aprofundada das coisas, mais superficial. Por isso que o ataque às universidades, aos cursos de licenciatura, aos cursos de humanas. Então, quer dizer que uma nação só se constrói com matemática, com economia, só com outras áreas, então? Então, o que querem esses que nos governam? E, com esse tipo de educação, com esse tipo, né, com esse objetivo, cortando investimento, já se congelou o investimento. Agora, corta investimento, agora 1 bilhão para comprar deputados, para aprovar a reforma. E ainda tem pessoas que têm coragem da educação, defender esses cortes. Como eu disse, talvez nem 20% daria para a gente chegar a um nível de educação. Todo mundo tem um modelo de educação na cabeça, todo mundo. Mas a gente tem que inspirar naqueles que deram certo. O Japão foi destruído na Segunda Guerra Mundial, reconstruiu através da educação. A Coreia do Sul também não era nada, reconstruiu através da educação. E talvez o melhor exemplo que eu poderia citar, que é o da Finlândia, 100% estatal. Lá é federal, lá quem cuida é o governo, desculpa, o Estado finlandês. Agora chegou aquela parte chata que eu vou começar a interromper vocês, porque o tempo está curto. Está chegando aqui um monte de perguntas, e várias delas falam muito sobre a questão da família, né? Como conciliar, né, o que a escola precisa oferecer, né, em termos de formação, com as expectativas das famílias, né, e como lidar com as pressões de familiares, né, que são contrários a conteúdos, a postura dos professores. E aí, aproveitando esse gancho da família, tem uma pergunta aqui também em relação aos conselhos escolares, né? Se essas instâncias têm funcionado e como que a escola tem feito para fazer com que esses espaços, né, atravessem polêmicas e pautem, de fato, o que precisa ser melhorado e tal na escola.
Bom, eu acho que a família é parte da escola, né? E é muito bom quando a gente tem escolas democráticas que chamam, que convidam a família para participar na tomada de decisões, na elaboração dos projetos políticos pedagógicos. Mas nós também não podemos esquecer, perder de vista, que nós temos uma legislação educacional que garante, que nos autoriza a trabalhar todos esses temas. Então, eu acho que o pai ou a mãe, né, se ele percebe que alguns temas que são tratados na escola vão de encontro àquilo que ele acredita, à fé que ele professa, ele tem todo o direito de questionar, de reclamar. Mas eu acho que a escola precisa explicar para esse pai que há uma legislação educacional, há uma Constituição, há uma lei de diretrizes e bases de educação, há um conjunto de leis que autoriza e que, muitas vezes, obriga a escola a tratar determinados temas. Então, se um pai reclama que na escola tem festa junina e festa junina é do diabo, né? Eu vou falar para ele que eu posso, sim, trabalhar, eu posso, sim, na minha escola pode, sim, ter festa junina, porque faz parte da cultura do país. Se o pai reclama que lá no dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, porque está trabalhando macumba na escola, né? Macumba, que eles chamam de macumba é bater tambor. Eu vou falar para ele que existe uma lei federal, Lei 10.639, que obriga o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira na sala de aula, nas escolas, em instituições públicas e privadas. Então, eu não posso perder de vista o meu direito, né? Esse pai tem que entender. Então, seria maravilhoso se tudo isso pudesse ser resolvido no diálogo, se eu pudesse convencer esse pai ou essa mãe que não há nada de errado em trabalhar determinados temas na sala de aula, como gênero, né? É um desafio da humanidade, é a superação da desigualdade de gênero. Mas aí, se eu não conseguir convencer esse pai, eu também não acho que eu tenho que parar o meu trabalho só porque esse pai quer. Então, eu acho que aí eu não consigo achar que é um erro da escola, que é um erro dos professores que estão tratando desse tema, né? E desde que seja de forma respeitosa, é claro, respeitando as diferenças, as particularidades de cada um. Mas, porque a gente também não pode ser refém, né? A gente não pode tomar a parte pelo todo. Eu ainda acredito que a maioria desse país, das pessoas, das crianças, elas desejam esses temas, elas desejam esse tema da escola. O que elas não querem é a escola do jeito que está aí. Essa escola engessada até hoje, essa carteira, uma atrás da outra, né, que é uma coisa secular. É isso que elas não querem. Mas a diversidade, entender, né, esse mundo plural, esse mundo diverso, tecnológico, isso elas querem, sim. Então, eu sempre parto do ponto que nós temos uma legislação educacional que nos ampara, que permite, que muitas vezes obriga a tratar essas questões de sala de aula. Ampliando um pouquinho essa sua fala, eu estou falando da educação privada, né? Então, ela pressupõe uma escolha, e, nesse caso, a educação privada ela tem uma especificidade muito perversa, que, se não tiver muito clara o projeto, ela pode se perder. Teoricamente, o pai remunera... Teórica, não. Objetivamente, o pai tem uma mensalidade que ele paga na escola. E, enquanto prestação de serviço, a escola é um lugar bem interessante, porque ela nunca vai satisfazer um pai, se Deus quiser, porque, pela diversidade de expectativas
das famílias, se você for satisfazer a cada família, você não tem uma escola, você tem um hospício. E é fato, né? Porque cada um entende o seu lugar de família. Então, quando vem essas questões, além da questão legal, que eu acho que também é bastante complicado na educação e na nossa sociedade, é a própria visão do especialista de educação. Você não está lá porque você resolveu ser professor, você estudou, você se apropriou, e, de uma certa forma, todo mundo acha um pouco que deveria, ou como deveria ser, ou que deveria ser feito dentro da escola. Então, chega aquela hora que, com muito respeito, você coloca os limites do projeto, aquilo que você se propõe, como você vai trabalhar, e, em última instância, aquilo que você se preparou para fazer e pelo qual responde, nos seus diferentes níveis. Eu respondo como gestão, mas os professores, todos juntos. E essa é uma visão sistêmica também, que a gente fala bastante isso, né? A sala de aula não é do professor, é do projeto da escola. Ela é de algo maior, ela é desse compromisso maior. E, no caso da escola, para complementar um pouquinho uma fala que você teve antes, eu acho que existem diferenças dos projetos pedagógicos, né? E, realmente, do Rio Branco, não vão sair as empregadas, os lavadores, e o nosso sonho era que toda criança brasileira tivesse um Rio Branco. Mas o projeto do Rio Branco pressupõe que saiam pessoas, lideranças, que vão ter condições de pensar essa sociedade de uma outra forma, de uma forma mais aberta, mais consistente, mais digna, né? Então, colocá-los perto destas questões de maneira consistente e profunda faz com que estas pessoas que hoje estão aí possam atuar de uma forma diferente. Então, esse é o nosso sonho. Não é alguém que brilhe para si, seja feliz, seja pleno, mas seja comprometido com uma sociedade mais justa e solidária. E isso pressupõe, sim, posicionamento. Quando chegam questões que você fala, bom, aqui é assim. Então, estamos abertos, não vamos concordar sempre, que bom, né? Mas a gente acredita nisso. E aí o conflito vale a pena, né? Porque a gente acredita que ele é que nos coloca no nosso papel. Quando Paulo Freire fala da pedagogia, da autonomia, né, a pedagogia que a pessoa tem que ter a liberdade, né, e a sua independência para se pensar enquanto sujeito, acredito eu que deveria ser esse o papel das escolas no Brasil, né? Da escola, de uma maneira geral, da educação, de uma maneira geral. Porque você está trabalhando com um sujeito, uma pessoa, né? Uma pessoa humana, que tem suas subjetividades. Então, nós temos que fazer com que ele entenda e ele cresça que existe uma diversidade incrível de pensamentos, uma diversidade incrível de culturas, uma diversidade incrível de manifestações religiosas. Então, o mundo é plural, o mundo é diverso. Então, nesse sentido, de tentar mostrar isso para o sujeito, né, para essa clientela que a gente tem, que é o aluno, que é uma pessoa concebida de direitos, né, ele tem que entender que o mundo que ele está inserido tem mazelas, tem distorções, tem um monte de coisas ruins que está acontecendo aí, que é fruto de processos históricos. Tem que analisar isso com cautela, explicar isso detalhadamente, fazer com que eles entendam, contextualizando tudo. Agora, qual é o papel da escola? Qual é o objetivo da escola? É realmente ter uma nação, um país, uma sociedade igual, justa, fraterna? Se for isso, não estão tratando os espaços públicos, que deveria começar, né, iniciar isso, que são as escolas, como deveria ser tratados.
A pergunta da Paula foi se a comunidade, a família, se os conselhos escolares estão funcionando. Quando você tem um pai participando, ele está realmente reclamando da nota do filho com o professor em tal disciplina. É um desrespeito total com o professor. Parece que, quando vão consultar, ninguém desafia o médico é autoridade sobre saúde, mas o professor, para esse pai, não tem autoridade nenhuma. O que ele acha que a gente está fazendo ali é um trabalho que é desconsiderado. Agora, vamos pensar um pouquinho antes. Como levou a sociedade brasileira a ter esse pensamento? Como isso foi produzido? Então, por isso que eu falo que a cultura hoje, nossa, é a cultura do ter, do individualismo, do egoísmo. Então, o problema está aí, nessa questão como nós concebemos a nossa sociedade. Mais uma vez, é preciso, então, analisar profundamente essas questões. O conselho escolar, por exemplo, ele tem que funcionar porque ele tem que ser uma coisa paritária, democrática, não pode ser uma coisa autocrática. O diretor da escola onde eu fui removido ilegalmente, e depois, quero que dizer, reconhecido pela PGE do Estado, o próprio Estado se manifestou e a Secretaria arquivou, ganhei todo o processo, para ficar bem claro, tá? Então, eu estou na outra escola, mas ainda falta retratação pública dos envolvidos na minha remoção. Mas esse diretor nem sequer ouvia o conselho escolar. O conselho escolar, ele é autônomo, soberano. Ele fazia o que ele queria. E os outros professores, muito mais antigos do que eu na escola, até de Estado, 20, 25 anos, se calaram. Eu fui o único que votou contrário à militarização e que questionava essas ações pedagógicas, que nem eram tão pedagógicas assim dele, em tantas outras coisas. Mas as famílias não eram chamadas para participar, mas também não podemos delegar à família o controle da escola. Não acredito que OS, né, organizações sociais, devam tomar conta de educação da escola. Isso é uma coisa do Estado brasileiro. De novo, é dever do Estado brasileiro ofertar educação gratuita, de qualidade e universal, sendo plural. O Estado é laico. Isso é a perspectiva que temos que ter. Não atender certos setores da sociedade, seja ela qual for o setor, tem que atender todos os setores da sociedade. É isso. Eu queria, a gente já está chegando no final, então, mas eu queria contemplar aqui uma pergunta, né? Porque, afinal, a gente está num congresso aqui de jornalismo de educação, acho importante, que é uma pergunta específica para a Luana, então, eu queria que você tentasse ser breve, para depois ter um minutinho final aí para cada um. A pessoa, a Ana-Elisa, né, ela pergunta como que esse trauma, né, ela coloca entre aspas, que você tem da imprensa, influencia, né, a sua atuação como professora. E segunda questão, né, como que o educador pode incorporar ao dia a dia dos alunos uma relação saudável com o conteúdo que a imprensa fornece, especialmente no que diz respeito à história? Aí pedi para você ser rápida. Não é trauma, não é mágoa mesmo, viu? Uma coisa que eu ensino aos meus alunos é prestar muita atenção no que eles leem e no que eles ouvem da imprensa. E ter uma criticidade em relação a tudo isso. E eu, como leitora de jornal, apaixonada por jornal, eu trabalhei 7 anos numa pesquisa sobre imprensa feminina e feminista. Então, eu tenho uma relação muito próxima assim, com a imprensa, com o jornal, com o jornalista. Né? É um casamento, assim, a história e a imprensa. Jornal, matéria, não sei o quê, sempre foi ferramenta pedagógica para mim. Então, eu nunca tive problema em parar um conteúdo, assim, uma matéria, em razão de uma notícia de jornal. Olha, saiu essa notícia aqui, vale a pena parar tudo que eu estou fazendo para discutir a notícia do jornal. Porque aí eu acho que a imprensa tem uma função social muito grande. E ela é uma ferramenta pedagógica importantíssima. Eu acho que, por meio da imprensa,
nós podemos ampliar os estudos, né? Porque não dá para ficar só na questão do livro didático. Então, vocês podem acreditar. Por mais que eu tenha mágoa, vocês sempre estão presentes em minha sala de aula. Uhum. Agora, pedir para um minutinho aí, o Wellington, um minutinho mesmo, e Esther. Bom, primeira coisa, queria agradecer, sobretudo, o Antônio Góes, que entrou em contato com a ex-diretora da atual escola onde eu trabalho, a Leslie, conseguiu meu contato e, de certa forma, me convenceu a vir aqui, né? Lá de uma cidade de 3.500 habitantes, larguei a minha vidinha bem caipira, falei, vou enfrentar só fera, só tem doutores e pós-doutores. Qual é a contribuição que eu vou dar lá? Um professor que só tem uma pós-graduaçãozinha em nada. Estou aqui mais para aprender com vocês. E dei somente minha visão, o meu relato do que aconteceu comigo e a minha visão de educação. Então, a primeira coisa é dizer isso, né? Agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? No 3º Congresso da GEDUCA, que é internacional. Aprendi muito aqui hoje, consegui até entender aquele espanhol que teve aqui de manhã. Então, foi muito bom. Eu aprendi muito hoje. Estou indo embora amanhã, mas estou levando esse aprendizado. Aprendi mais do que contribuir aqui. A minha visão de educação é essa. Eu tenho 10 anos de professor, sou geógrafo, né? Aprendi a fazer análise geopolítica, analisar discurso, não é? Também cobro muito da imprensa. Acredito que a imprensa poderia cobrir mais a educação e ser mais sincera, né? Eu sei que não é a imprensa que publica, às vezes, notícias falsas, mas eu tenho as minhas críticas à imprensa também, porque eu sou daqueles que sempre pautou para os discursos alternativos, né? Eu sempre orientei os meus alunos a procurar sites alternativos que não seja a grande imprensa, porque eu tenho certas críticas à atuação de algumas imprensas, a gente não vai nominar aqui. Então, para terminar, dizer que eu amo educação, eu escolhi ser professor, não foi à toa, decidi isso no 2º ano da universidade. Eu fiz a universidade em 2005, terminou em 2008, em 2006 eu decidi que eu acho que um dos instrumentos para contribuir com o desenvolvimento da sociedade brasileira é a educação. Eu não sou academicista, não acredito que é só através da academia que a gente vai mudar a sociedade. Acredito que é através da escola, da educação, mas em outros ferramentas também. Então, é por isso que eu estou na educação e nesse processo de fazer com que os alunos entendam e analisem a conjuntura que ele está vivendo, a vida dele, o mundo e tudo, que ele deixe de ser analfabeto de todas as formas, analfabeto total, analfabeto funcional, analfabeto midiático, analfabeto político, que é com o problema maior, é o analfabetismo político, não tem consciência de classe, não sabe onde está inserido. Então, você vê pobre não tendo consciência de classe, achando que é de classe média, que é de classe abastada, e etc. E tal. Então, assim, é preciso de analisar, porque isso tudo é um jogo, infelizmente é assim, a história do mundo mostrou, a luta é de interesse dessas classes, é isso. Acho que as reflexões de hoje cedo e o momento que a gente está vivendo e na posição de educadores, de professora, né, que é da onde eu venho, a sensação e quase a certeza que eu tenho é que essas respostas não podem ser respondidas da mesma forma como a gente vem respondendo ao longo do tempo. São questões muito complexas, não dá para ser isto ou aquilo apenas, e isso vai demandar da gente muito preparo, muita reflexão, e acho que a resposta ela virá, nem sei de que forma específica, mas não do mesmo lugar em que a gente está, porque o nível de complexidade ele é muito grande. Então, outro dia eu estava conversando, a gente trabalha na experiência e no conteúdo, por exemplo, a discussão sobre empatia, né? Você pensar o lugar do outro. E recentes pesquisas e discussões que eu fiz me sinalizaram uma coisa que eu nunca havia pensado. Como é difícil
você ter empatia por aquilo que é oposto a você. É fácil você pensar, desenvolver empatia sobre algo próximo a você, mas você exercitar a empatia com algo que lhe parece absurdo, nós hoje vivemos algumas experiências nesse sentido. Esse é um grande desafio. Então, como educadores, eu penso que a gente tem que estar em movimento constante, se desenvolver mesmo, muito preparo, porque as respostas me parecem que não são ainda tão simples quanto a que a gente ainda está enxergando. Eu ainda não sei quais são, mas é o dia a dia da gente, com essa visão, que vai nos tirar desse lugar. Não tenho claro qual é, mas também sei que velhas respostas não vão responder às questões que a gente está vivendo na contemporaneidade. A forma como as pessoas se relacionam, as informações, como elas circulam, o quanto a mentira cresce e a desmentira não evolui, tudo isso passa pela escola, passa pela educação, passa pela formação dos professores, dos gestores e, obviamente, do papel fundamental da imprensa. Então, como eu falei aqui no início, nós estamos vivendo um momento muito sério, muito grave de detração, né, do fazer docente, da nossa profissão, e também um ataque, uma série de desmanches na educação pública desse país. E, mais uma vez, eu gostaria de pedir a vocês, jornalistas, estudantes jornalistas, editores, que refletissem qual o papel de vocês, como tem sido o trabalho de vocês nesse processo. Porque, infelizmente, quase sempre, a educação pública estampa as páginas dos jornais quando há problemas de agressões, drogas, período de greve, sempre um aspecto negativo da escola. E se essa visão da escola, que muitas vezes é transmitida pela imprensa como lugar onde tudo está errado, que nada presta, se não alimenta esses discursos que nós temos hoje, né? Eu acho uma maldade quando, no período de greve, aí a manchete professores atrapalham o trânsito, professores estão deixando os alunos sem aula, como se fazer greve não fosse um direito que nós temos, que está na Constituição. Então, eu gostaria muito que houvesse essa reflexão, qual tem sido o papel da imprensa na cobertura da educação pública desse país. E um outro pedido é que eu faço sempre quando eu dou entrevista para um meio de comunicação, e isso sempre acontece muito quando se trata de alunos de escola pública. Eu gostaria muito de pedir que, ao retratar a história de um aluno de escola pública que conseguiu avançar, que vocês não usassem a expressão história de superação. Porque, na verdade, história de superação nada mais é do que história de injustiça. Não há beleza alguma e um jovem tem que acordar 4, 5 horas da manhã, trabalhar o dia todo, estudar à noite, para conseguir passar na medicina na USP. E essas histórias que são chamadas de história de superação só existem porque nós vivemos um país extremamente desigual. E aí eu acho que, quando a imprensa enfatiza isso, além de estar reforçando o discurso da meritocracia, que é falacioso, que é injusto também, ela não está cumprindo o seu papel social. Então, eu gostaria muito que a imprensa fosse nossa parceira nesse período de tanta luta em defesa da educação pública. É isso, muito obrigada.